Vamos continuar? A viagem pelo jardim. O mé-de-palmo vinha descendo pela haste de um ramo de hortênsia. Era dos peludinhos. Emília, ansiosa por se ver no chão, teve uma ideia. E se eu montasse nele e ficasse bem agarrada aos pelos? Os mé-de-palmos não mordem. Emília aproximou-se e zás! Cavalgando! O mé-de-palmo deteve-se, estranhando aquilo, ergueu a cabecinha e ficou uns instantes a virá-la de um lado para o outro, por fim continuou a descer. Primeira descoberta, gritou Emília, a escada rolante viva. Em seu passeio a Nova York, contado na geografia de Dona Benta, Emília tivera a oportunidade de conhecer as escadas rolantes das grandes lojas. Escadas que, em vez de serem subidas pela gente, subiam a gente. Os fregueses ficavam de pé nos degraus imóveis e aqueles degraus os iam subindo de um andar para outro. E ao lado de cada escada em perpétua subida, ficava outra em perpétua descida. Meu mé-de-palmo agora, disse Emília, é a escada que desce. Ao chegar ao chão, debaixo da moita de hortênsia, estranhou o escuro. Como viesse de cima da flor, onde a luz era intensa, custou-lhe acostumar os olhinhos a tanta sombra. Que frescura ali, até demais. É úmido. Se ficasse muito tempo naquela sombra, apanharia um resfriado. A primeira coisa que a impressionou foi a aspereza do chão. Era irregularíssimo. Como há pedras no mundo, exclamou, tropicando e machucando os delicados pezinhos. Isso que nós chamamos terra ou chão não é terra nada, é pedra, pedra e mais pedra. A crosta do planeta é uma pedreira sem fim. Por isso é que os bichinhos do meu tamanho usam tantos pés. Cada inseto tem 6. Os mé-de-palmos têm muito mais. De 2 pés, não há nenhum. Agora compreendo o motivo. É que só 2 pés não poderiam caminhar pelas infinitas pedreiras destes chãos. A gente dá um passo e cai, porque um pé escorrega, o outro é pouco para manter o equilíbrio. Mas com 6 pés, o andar é fácil, porque se escorrega, sobram 5 para a escora. Além disso, estou vendo todas as patas dos meus colegas possuem garrinhas com as quais eles vão se agarrando às asperezas do chão ou das cascas das árvores. Emília compreendeu por que os insetos sobem tão bem pelas paredes. Para uma formiga, uma parede é uma verdadeira escada, com degraus irregulares a que as garras das patinhas vão se agarrando. Mas em parede de vidro, formiga não sobe, porque o vidro não é escada, não tem degraus. O vidro é liso de verdade. Aquela dificuldade de andar começou a aborrecê-la. Para ir daqui até ali era um custo. E quantos tombos! Experimentou andar de 4, muito melhor, mas cansava. O remédio é montar num dos meus colegas. Nesse momento avistou um enorme caramujo da altura dela. Compreendeu que era um daqueles caramujinhos tão abundantes na horta de Dona Benta. Trepou sem medo em cima da casca e ficou de cócoras. O caramujo parece que nem deu pra coisa. Foi andando, mas vagaroso demais. Emília cochilou e caiu. Este cavalo não serve. Dá sono na gente. Tenho de arranjar outro. Seu pensamento era explorar o jardim e aproximar-se da casa para ver se havia gente grande lá dentro. Ainda não obtivera a prova provada de que o apequenamento das criaturas humanas havia sido geral. O palacete, porém, ficava longe dali, a uns 10 metros de distância, e uma viagem de 10 metros por um terreno tão horrivelmente pedregoso, uma rua apedregulhada de jardim, era proeza,
que seus pezinhos descalços não aguentavam. Assim, não chego lá nunca e arrebento as unhas, só de caminhar meio metro já fiquei com os pés em brasa. A solução é mesmo um cavalinho. Olhou em redor, além de lerdos caramujos, havia muitos bichos de conta, ou tatuzinhos, como ela dizia. Eram conhecidos velhos, gostava de brincar com eles lá no sítio. São uns bobos, basta que a gente bula neles para que se finjam de mortos. Emília experimentou, montou num dos maiores. O bichinho, apavorado, imediatamente virou bola ou conta como as de Rosário. Não serve. Estes tatu-bolas também não nasceram para cavalos. Um gafanhoto verde estava a espiá-la de dentro das folhas do bananal. Tinha 5 vezes a sua altura. Emília foi se aproximando sem que ele fizesse caso. Chegou bem perto e, súbito, zás, montou. Mas o gafanhoto deu um formidável pulo, lançando-a de ponta-cabeça sobre as pedras da areia. Também não serve, disse ela, erguendo-se muito desapontada. Preciso de um bicho que não durma a gente, nem se finja de morto e nem pule. A certa distância estava uma vaquinha pastando. Era o nome que no sítio Pedrinho dava a certo besouro de pintas amarelas e que o Visconde dizia ser um coleóptero. O Visconde vivia estudando a vida daqueles animaizinhos. Explicou que se chamavam coleópteros por causa do sistema das asas dobráveis e guardáveis dentro do estojo. Essas asas são membranosas, fininhas como papel de seda, mas não andam à mostra, como as borboletas, aves e outros bichos menos aperfeiçoados. Só aparecem quando o coleóptero vai voar. O estojo é formado de 2 élitros cascudos, duros como uma unha. São 2 verdadeiros moldes côncavos ajustados à forma do corpo. Eles abrem aquilo de jeito a não atrapalhar as asas de dentro. Abrem o estojo e vão desdobrando as asas e voam. Quando pousam, dobram de novo as asas, muito bem dobradinhas, e cobrem-nas outra vez com as tampas do estojo. O Visconde achava muita graça no sistema, que era o mais aperfeiçoado de todos, dizia ele, e vivia fazendo experiências com besouros de todos os tamanhos. Era um sistema tão bom que o mundo já andava um besoural imenso. 150 mil espécies de besouros já haviam sido estudadas pelos sábios. Imaginem, se o sistema não fosse tão bom, a ordem dos coleópteros não se multiplicaria em tantas espécies. Quando um sistema não é aperfeiçoado, os bichos que a usam levam à breca, como aconteceu com aqueles grandes sáureos que o Walt Disney mostrou na fantasia. Por que desapareceram tais monstros? Justamente porque o sistema sáureo não prestava. E por que os besouros aumentaram? Porque o sistema besouro é aqui da pontinha. E Emília, que estava conversando consigo mesma, pegou na pontinha da orelha. O Visconde também achava que o futuro rei da criação ia ser o besouro, depois que o rei atual, o homem, totalmente se destruísse na horrenda guerra que andava guerreando. Emília aproximou-se da vaquinha e montou. O coleóptero quis reagir, abrir o élitros para desenrolar as asas e voar, mas Emília não deixou. Manteve o estojo fechado. A vaquinha, então, pôs-se a andar com ela às costas, e justamente na direção da casa. Súbito, porém, mudou de rumo. Emília danou. Viu que tinha de descobrir a dirigibilidade dos besouros, como Santos Dumont havia descoberto a dirigibilidade dos balões. Os balões, no começo, eram como os besouros. Iam para onde queriam e não para onde os homens queriam. Veio Santos Dumont e inventou o meio de governá-los. Já a dirigibilidade dos animais era coisa velha. A dirigibilidade do cavalo, por exemplo, surgiu com a invenção do freio.
E se ela pusesse um freio naquele coleóptero? Emília apeou para estudar a situação. Mas assim que se viu sem cavaleiro, o cavalinho Pampa abriu os élitros, desenrolou as asas e lá se foi pelos ares. Zum! Maçada! Exclamou Emília, coçando a cabeça e olhando em torno. Havia se aproximado apenas 2 metros do seu objetivo, que era a casa. Faltava ainda 7,5 metros. E acabamos.